Olá, sejam muito bem-vindos ao Wilux Podcast e eu sou o Daniel Moreira da Best Chauffeurs. E eu sou o Wagner Malagola da 5 Star. E hoje teremos aqui um convidado especial que exerce uma função talvez não tão conhecida por todos, mas extremamente importante no segmento da hotelaria, que é a função de concierge. E hoje a gente vai estar aqui então e queria agradecer muito a presença do Sérgio Bezerra de Menezes. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a escolha. É uma honra termos você aqui hoje na nossa mesa de bate-papo, o Wilux Podcast. E gostaríamos de iniciar tentando saber um pouco mais aí, antes de iniciar, pelo que me parece, você tem quase 3 décadas de atuação como concierge. Isso, exatamente. Mas antes disso, eu gostaria de entender um pouco mais como que foi o início da sua carreira, se ela sempre foi relacionada à parte de serviço, prestação de serviços ou não. Não foi. Olha, não o serviço que a gente entende hoje como prestação, indústria de serviços, né? Que é a parte de hotelaria, restaurantes, né? Essa coisa toda, né? Que virou uma indústria. Então, eram as profissões mais convencionais, né? Que advogado, engenheiro, médico, essas coisas, né? E eu me formei em Direito em 1981. Entrei no ano que a faculdade fez 150 anos de existência no Brasil, do Largo São Francisco. E entrei em 77. Que é a USP, né? É da USP. Ela é lá porque é tombado pelo patrimônio histórico, é um prédio muito bonito, sim, né? A faculdade. Perfeito. E eu fiz lá 5 anos. Aí eu advoguei, olha, eu trabalhei ao todo com direito 9 anos, porque eu fiquei 2 anos e meio como estagiário e 6 anos e meio como advogado com OAB e tudo. Chegou a atuar, então, tirar a OAB? Sim. E na época a OAB já era tão concorrido como hoje para se passar, dificuldade? Era muito difícil. Era pior que o vestibular. Deve ser ainda, né? Pior que o vestibular. Então, foi bem difícil. Porque a gente se cansa de ficar estudando para vestibular. Sim. Aí entra na faculdade, faz os 5 anos, depois pensa que terminou tudo e não. Tem que passar. Ainda tem a OAB, né? Porque o advogado sem OAB... exato. É um advogado Estou querendo agora fazer o mesmo com a medicina, né? Ter uma espécie, fazer como a OAB. Exatamente. Fazer um exame mesmo, né? Com tanto problema de vida que está acontecendo, né? De erros. Acho que vale, crassos, super né? apoio. Eu também, eu apoio bastante esse tipo. Eu não gostava da profissão, né? Isso que eu ia perguntar. Porque você tinha eu adorava o trabalho. Você gostava de trabalhar, eu gostava do escritório, e isso mascarou o que, na verdade, eu não queria encarar, que não era minha praia. Sérgio, eu entendi. Você tem, como a gente, assim, a paixão pelo terno e gravata, que hoje você usa. Mas não a gravata. Usava, agora na época. Foi abolida a gravata, né, como parte do uniforme do hotel. Que ótimo. Mas eu gosto, sim, de terno e gravata. Eu adoro a abotoadura, gosto de me vestir bem. Sim. Gosto dessa vestimenta, né? Você sabe que... Adoro gravata. Você sabe que muita gente que vem aqui, eles falam exatamente isso, né? Eles falam que eles olhavam as pessoas dirigindo com terno e gravata e eles queriam estar lá. Isso é uma coisa muito interessante, o que inspira, né? E você vê, você devia ter isso dentro de você, mas não era o direito, e sim uma outra coisa, né? Interessante isso. Foi. Bem legal. E como que foi essa escala de abandonar aí uma formação acadêmica tão boa, anos, tão boa, né? Então, foi complicado porque eu mesmo não aceitava. Então demorou, não foi uma coisa de eu falar, já entendi o que eu tenho que fazer, é isso. Pronto, vou fazer, estou ótimo, está tudo ok, e eu vou decepcionar meus pais? Não. A parte de decepcionar os toda pais... a tua família, eles vieram da formação acadêmica de Direito também. Meu pai era advogado, também formado na São Francisco. Meu avô tinha chegado a ser desembargador, então tinha um livro de Direito Penal do Valdir Troncoso Pérez, que tinha uma assinatura do meu avô, embaixo o meu pai e embaixo eu. Olha, a dinastia. Era algo interessante. Não teve isso. Tudo bem. E então, foi isso, né? Que eu não gostava, eu gostava do trabalho, das pessoas, mas eu não gostava da profissão em si. Isso é um problema muito grave. Sim, e quando eu percebi que isso estava me incomodando muito,
eu quis sair. Né? Deve ter sido muito difícil, inclusive, né, com você e com a família, né? Exatamente. Então, Né? foi sim. Você tinha duas questões, Então, né? Uma de não estar feliz no seu ambiente Isso. profissional e uma outra ali de ter um certo, talvez um risco de conflito com a família Foi. por abandonar esse, de uma certa forma, um legado que veio do teu avô, passou para o seu pai. Exatamente. Dos 6 filhos que meus pais tiveram, eu sou o caçula e foi o único, então sobrou para mim. Que não. Que eu tenha sido forçado a fazer, não, ninguém era, né? Mesmo muitos anos atrás, né? Décadas, Sim. também não era também assim. Pelo menos a minha família, graças a Deus, não. Mas eles entenderam, sim, iam a Londres me visitar e tudo. Pulei que depois eu fui morar na Europa, porque Sim. eu queria me jogar na vida e não ficar tanto naquela coisa de sair do escritório, ir para casa, de casa para o escritório que eu trabalhava e tudo essas coisas, né? Então, eu queria uma vivência Independente. geral. Eu queria me descobrir. Sim. Eu queria entender o que eu queria fazer da minha vida para o resto. Né? Eu sabia que não era direito, mas eu não sabia em que eu pudesse, como que eu poderia, com o que eu poderia trabalhar. E você saiu do Brasil e foi morar em Londres. Não diretamente. Eu fui para Paris. Naquela época a gente precisava de visto para morar em Paris, né? Eu tinha visto de 3 meses, que depois eu saí, fui para a Bélgica e peguei mais 3 meses e depois chega para mim. Não quero mais essa história de ficar saindo para voltar e tudo, né? Sim. Então eu fui para Londres e lá eu me apaixonei pela cidade. Eu fiquei 8 anos e meio lá. Londres é fantástico. É uma cidade Maravilhosa. incrível, é muito civilizada. Os ingleses sabem realmente tratar todas as diversidades culturais como eles dão aula, eles são perfeitos para isso. Eu aprendi muito com eles. É isso que eu ia falar. O que você é hoje, eu tenho certeza que tem muito do londrino, né? E o que De onde nós vem o termo fazemos... Lorde em inglês, né? Exatamente. Respeitar horário, por exemplo, eu sou muito assim, eu tolero muito o atraso dos outros, mas não o meu. Perfeito. Então eu sou meu pior inimigo, com essa questão de atraso. Eu fico muito agoniado, eu fico, sabe, em crise de ansiedade mesmo, de ficar olhando para o relógio e daquela agonia. Suas marcas do passado, Londres em você, o britânico tem muito disso, e a gente aqui no Brasil não tem muito essa característica, né? Até muitas vezes dentro do carro, eu escuto isso de várias vezes, você deve escutar isso, que é proibido você chegar na hora, né? Por exemplo, se alguém mandar um convite, jantar às 8 horas, não chegue às 8 horas. Você vai ser o tonto que chegou às 8 horas e a família ainda está se aprontando. Exatamente. Você vai pegar muita gente com a calça curta, né? E ali, nos últimos preparação para o jantar ou para o almoço, para aquilo que... Exatamente. A gente percebe muito também isso com os nossos clientes, né? Às vezes nós temos grupos ali você tem o europeu ali e alguns latinos. Sempre quem atrasa é o latino. Né? Então a cultura do brasileiro e do latino ela é um pouco mais relax em relação a isso. Claro que não para nós, né? Para o nosso segmento, porque pontualidade é algo essencial no segmento aí de professional chauffeur quando a gente lidar com clientes, né? VIPs, assim como você também atende. Isso acho que funciona para todo o segmento de hotelaria, né? Exato. Sim, a gente tem que ter essa postura impecável, né? Por causa da hotelaria 5 estrelas / luxo, né? Vamos dizer. Então, tem que ter um respeito se a gente fala que vai estar lá a tal hora para encontrar o hóspede, né? Então, eu entro às 11. Então, eles falam, a que horas você chega amanhã? Eu falo às 11. Não pode ser 11h01, não pode ser 11h05. Eles olham feio para o relógio e olham para a tua cara. É isso aí. É uma maneira de dizer você está atrasado. Faltou então, a pontualidade. Aí que eu tenho que chegar mais cedo ainda, porque vai que, né? Então, é um respeito mesmo, né? Porque nessa profissão, quando a gente lida com necessidades dos hóspedes, tem que ter um respeito muito grande. Então, eu falo que o concierge tem que se despir do ego dele completamente
E quem é a estrela do show é o hóspede. Sim, é o cliente nosso, né? O cliente de vocês e tudo. Sim, sim. E não eu posso ter a experiência que for. Ele não precisa saber disso. Ele precisa que eu atendo o que ele está me pedindo. Resolva a demanda dele. Que seja, né? Desde que seja legalmente, moralmente, eticamente possível, não tem problema. Sim, entendi. E na tua vivência na Europa, teve algum momento ali crucial da tua vida ali, e experiências vividas, tanto no dia a dia quanto profissional, que você se encontrou e é nesse segmento que eu quero atuar? E se você começou de cara como um concierge, de início ali como concierge, ou se entrou ali nos pilares da hotelaria, né? Deixa eu pegar aqui, olha, eu queria até dizer aonde te encantou, né? Porque isso é um encantamento, né? Sim. Porque daí você segue, né? A coisa vai. Eu queria saber onde foi esse... Só aproveitando a pergunta dele, falou, onde foi o encantamento? Com certeza em Londres. Em Londres, Com certeza, né? não foi Paris. É. Em Paris eu trabalhei como barman, Sim, eu trabalhei como babá, sim, eu passei com cachorro, sim. essas coisas. E eu fazia uma entrega desses panfletos, né? De flyers, né? Sim, sim. Supermercado que está com líquido, com promoção de vários produtos e tudo. Uau. E tinha que colocar nas caixas. Nas caixinhas de correio. Né? Isso, aí cachorro avançado. essas coisas. Mas caramelo londrino que sai correndo atrás ali. E, então foi em Londres mesmo, trabalhando como garçom, porque eu trabalhava de noite para ter o visto de estudante lá. Eu comecei fazendo inglês e depois eu fui para a faculdade. A gente vai subindo. Sim. Né? E para ter o visto de estudante, você tem que ter X horas, 40 horas por semana, não pode extrapolar disso daí, e tem que estudar durante o dia. Se você estuda à noite, você não se qualifica como candidato para o visto, né? Você não está elegível para visto de estudante. Então, eu trabalhava à noite. O que eu vou fazer à noite? Né? Não vale falar isso. Não, eu trabalhava como garçom, então, em restaurantes e tudo. E eu fiquei encantado com a noite, que também herdei do meu pai, minha mãe também, eles gostavam de viajar, sair à noite, tinham essa parte de gostar muito de gastronomia e tudo. Então, eu adorava o ambiente. Sim. Os colegas, cada um de um país. Tinha gente que, na época, era a Iugoslávia ainda, então não tinha havido ainda a separação. Depois caiu o Muro de Berlim, em 89, né? Sim. Aí todo mundo lá, então também vou querer, né? o capitalismo, né? Lógico. Então, a Rússia, Tchecoslováquia, vários outros. E a Iugoslávia teve esse problema, mas foi um problema mais sério, porque tinham povos de etnias e de religiões diferentes distribuídas em toda a Iugoslávia, que antes eram esses outros países. Aí quem ficou num país que não era a etnia ou a religião dele, entrar em guerra, foi assim, a grosso modo foi essa a explicação. Perfeito. Daquela guerra. Faz muito tempo isso, né? Isso. Então foi um aprendizado conviver com gente que era médico na Iugoslávia, né? Sim. Na Sérvia, e depois chegar em Londres sendo pizzaiolo. E a família deixou a família para trás, a família vinha depois. Uau. Então você tinha as meninas da Polônia, os rapazes da cozinha eram de Portugal, da ilha do Funchal. Sim. Eu era brasileiro, único. Tinha também outros iugoslavos, que nossa gerente Na era época, iugoslava. haviam poucos brasileiros em Londres. Não, tinha até bastante lá, tinha, mas não eram tanto assim. Eu trabalhei com brasileiros, mas assim, um ou dois em cada restaurante. Nunca assim, teve um restaurante só que eu trabalhei, que na cozinha todos eram brasileiros. Todos eram brasileiros. Isso, parte da cozinha. Isso que você acabou de falar, você disse que você começou a aprender inglês em Londres. Não. Deu o truque, né? Tá. Assim, na verdade, eu já falava inglês quando eu era adolescente. Então, com 15 anos, Sim. eu fui para os Estados Unidos e morei com uma família americana por 6 meses. Fiz um intercâmbio. Em Michigan, aqueles intercâmbios, né? Sim. Então, eu fiquei fluente em inglês, né, com 15 anos. Né? E aí falava já um pouquinho antes de ir, estudava, era bom aluno, que eu sempre gostei de idiomas.
Bacana. E aí, quando eu voltei, eu continuei estudando, fazendo tudo, e foi caindo ficha. Eu falei, então é isso e tal. Então, tem coisas de gramática que eu não aprendi na escola, que eu aprendi no dia a dia, e aí a gente aprende quando que usa o verbo de uma maneira ou de outra, dependendo do tempo que a gente está falando. Né? Sim. Entendi. Então, eu aprendi realmente nos Estados Unidos. Antes aqui no Brasil, depois fui morar lá. Então, quando eu fui para Londres, eu fiz de conta que eu queria melhorar meu inglês. Sim. E melhorou mesmo. Sim. De certa forma, Cultura eu fiz. diferente, um accent diferente. Foi truque, mas assim, melhorou muita coisa. Eu não sabia por que usava, quando usava present perfect, quando que usava past perfect, quando que usava simple past. Por exemplo, isso eu aprendi lá e tudo. Aí o sotaque mudou para o britânico. Então, aí, em vez de falar past, eu falava past. Eu falava water. Em vez de falar not at all, você falava not at all. Not at all. E naughty. E Também naughty. adoro. É, naughty. Naughty. Cheers. É. Cheers. Cheers. Fala muito. Eles falavam naughty, né? Naughty. Falam, né, nos Estados Unidos, mas eu gosto do Naughty. inglês. Naughty. É muito E legal. essa sua paixão avançando um pouquinho por outros idiomas, né? Ela é bastante perceptível. Você hoje fala quantos idiomas e quais? Eu falo 5 Avançando um e engraçado que antes de eu saber que isso tudo, que eu ia ter essa mudança, parece coisa que você sente. Eu comecei a aprender italiano em 79, quando eu estava no 3º ano da faculdade. Estava Fiquei nascendo em fluente 79. italiano. Ah, é? Olha só. Estava lá na casa de Dante, em Caneca, aprendendo italiano. Legal. Fiz e adorei. Eu adoro italiano até hoje. Uma das línguas que eu mais gosto de falar. Mais para frente, tal, quando eu já estava formado em Direito, eu não queria voltar para casa todo dia, como todo mundo, e assistir novela e Jornal Nacional. Então, o que eu vou fazer com o meu tempo? Né? Vou aprender mais idiomas. Então, eu comecei a aprender francês. Aí, eu saía do curso e aprender lá mesmo. Saía de uma sala, entrava na outra, aprendendo alemão. Uau! Então, eu fui aprendendo, mas eu não falo alemão fluentemente. Sim. Né? Eu aprendi e eu falava um pouco, e hoje, se torcerem meu braço, eu falo. Se não, não. Mas é uma língua muito difícil, né? Não é como andar de bicicleta, você esquece muita coisa. Assim. Sim, sim. E é muito parecida, né, com o inglês em alguns E veja pontos. só, que elas todas me ajudaram, né? Hoje, aí, espanhol na Inglaterra, em Londres, eu trabalhava nesse restaurante que tinha todo mundo, era perto do Covent Garden, que era perto que tinha os brasileiros na cozinha. Sim. Tinha umas espanholas com que eu trabalhava. Então, tinha histórias assim muito engraçadas. E tinha os filmes do Almodóvar. Então, teve eu aprendia muito assistindo filme espanhol. Legal. Aprendi muito, muito. E hoje está melhorando mais ainda por causa das séries Muito. de Netflix, essas coisas. Né? Sim. É um pouco mais fácil, né? Digamos assim. Pra gente, Pra né? gente, pra você aprender. Eu gosto bastante. Eu gosto de aprender línguas, né? E sempre tive facilidade. Minha mãe também tinha facilidade. Parabéns, Era são fluente poucos em que têm inglês. essa. Meu pai era fluente em francês e italiano também. Meu pai foi para a guerra. Uau. Ele foi aliado dos Estados Unidos na Segunda Grande Guerra. Foi em 1944. Sim. Voltou, ficou só 11 meses na Itália. Mas aprendeu a falar italiano. Então, por isso, eu também você quis gosta. aprender italiano. É verdade. Seu pai foi um daqueles brasileiros que foram à guerra na E Itália. sabe que lá na São Francisco, na faculdade, quando você entra no pátio, não o pátio central, que é famoso por causa das arcadas, né? Sim. Mas quando você entra dentro da faculdade, tinha uma estátua ali, vinha escrito, tinha aquela plaquinha, José Bonifácio, o moço. O moço. Olha, o E do lado direito da estátua tinha uma placa com o nome dos pracinhas, né, que eram foram à estudantes da São Francisco e que foram para a guerra e voltaram vivos. Teu e pai o nome foi? do meu pai está lá. Olha, que Está lá, legal. Francisco de Assis Bezerra de Menezes. Olha, Uma honra, né? é uma honra, lógico. Faz parte da história. Quem dera todos nós fôssemos tão, né, patriotas e realmente ostentasse e gostasse de fazer isso em nome da pátria, né? É uma coisa que é bem difícil. Extremamente Bom, importante. é. Mas, Sérgio, nítido, então, que começou ali como garçom essa sua paixão por servir, né? Começou. Então, as pessoas pediam coisas, mas eu dava um jeito de ajudar aquela pessoa. Não estava no menu, mas eu comecei a gostar de prestar serviços.
E pela satisfação das pessoas e o quanto elas me elogiavam, eu fui ficando mais animado ainda. E até hoje, né? E hoje estou dando um outro salto agora. Porque olha o que aconteceu que eu notei. A gente tem a inteligência artificial. Sim. Né? Então, eu vou no ChatGPT e vou programar a minha viagem. Então, vou ver quais os países que eu vou visitar, quais são os horários de trem, quais são os horários de ônibus, quanto custa, para não perder nenhum nem outro. Sim, eu já ter tudo organizado antes de chegar lá e pesquisar isso. Eu já quero sair daqui com tudo. Então, eles nos tratam com uma educação, com uma humanidade tão perfeita que eu chamo esses de ultra-humanos. Quando eu vi o Blade Runner, aquele filme de ficção científica, né? E o replicante, né? Digamos, o artificial, né? Salva o humano, né? No final do filme. E eu pensei, ele ficou mais humano que os seres humanos. Eles entendem o que é não ter a vida que a gente tem e tudo, né? Porque eles foram criados só para trabalhar. Sim. E esse daí, a questão agora na inteligência artificial é que eles estão nos tratando muito melhor do que nós mesmos, entre nós seres humanos. A gente às vezes não vai ter paciência. Então, eu estou tendo uma releitura de tudo isso, de quando eu fui garçom e quando eu percebi que eu gostava. E muita coisa aconteceu em décadas, né? Eu sou... isso foi nos anos 80, foi antes de eu ser concierge, mas depois que eu virei concierge, eu tenho 28 anos na profissão. Quase 3 décadas aí. Exato. Eu vou fazer 29 anos de concierge esse ano. Eu nunca quis, já me ofereceram várias oportunidades, né? Não, mas você não quer ser gerente, você não quer ser assistente de gerente para depois ser gerente, para depois ser um diretor-geral de um hotel e tudo. Eu nunca quis, porque a gente perderia esse contato com as pessoas. Essência. Então, porque se eu viro gerente e tudo, meu foco vai ser administrar as pessoas. Sim. E não atender vai atender um cliente quando tiver algum problema. E administrar pessoas não é uma tarefa muito fácil. Não é uma tarefa muito fácil. Não, é verdade. Você vai criar inimigos. Sabemos disso muito bem. Ter poder é uma coisa complicada. E principalmente quando você cresce, chegar a um cargo de gerência, um cargo de diretoria de hotel. Imagino que 3 décadas tenham sido muitas e muitas histórias. Qual foi o seu primeiro hotel em São Paulo que você atuou? Foi o Sofitel São Paulo, que hoje não existe mais. Hoje que era ali no antigo Estadão ali? Não, era lá na Vila Clementino, na Sena Madureira, perto do Parque Ibirapuera. Sim. Está fechado, né? Tá. O do lado está aberto. Não tinha, porque tinha um novo hotel do lado. Isso. O novo hotel fechou. O novo hotel fechou. O que era o Sofitel virou Gran Mercury Ibirapuera, o Parque Ibirapuera. Isso. Então, eles estão lá ainda, mas virou um hotel 4 estrelas. E realmente era muito bonito. Aquele hotel, eu gostava, eu gosto dele. Muito grande, porque foi o meu primeiro hotel, foi uma verdadeira escola de hotelaria para mim. Sim. E dizer que a gente deve começar com sucesso entrando pela porta dos fundos, mas eu tenho a sensação que entrei pela porta da frente. Olha, que legal. A Accor foi uma empresa espetacular, que me ensinou tudo, deu vários treinamentos essenciais de acolhimento no luxo, de descrição, de usar o tom de voz certo com cada cliente. De você bater o olho, ler o cliente. Então, tem coisas que são minhas, que são instintivas mesmo. Sim. Né? Agora, tem outras que você aprende muito com os treinamentos. O que você pode falar, o que você não pode falar, quando ficar em silêncio. Né? Mas como que esse curso ele existe? Não, eram treinamentos toda empresa tem treinamentos, né? Então, era assim Então a gente foi treinado. Então eles davam treinamentos da Academie. A Academie, né, que era o nome em francês, porque a Accor é francesa. Então o gerente geral era francês. O chefe de cozinha, o chefe executivo era francês, né? Então tudo isso lá, então tinham certos cargos lá que eram ocupados por franceses. Então eu continuei praticando o francês e tudo, né? E os treinamentos que eles davam eram espetaculares. E era uma empresa de Campinas
E eles vinham para cá dar os treinamentos. Aqui no Sofitel do Rio também, né? Hoje existe essa empresa ainda que dá esse treinamento? Academia? É, academia. Eu acho que, não sei. Pode sei. existir. Eu saí de lá há muitos anos. É. Eu saí de lá em 2012. É daí que vem, então, você vê, olha, eu lembro que era antigamente, eu digo antigamente na minha juventude, as pessoas tinham a possibilidade de estudar, né, no currículo escolar inglês ou francês. Isso. Né? Era uma língua que você tinha que falar. O espanhol nem estava lá. Não estava. É uma Escola pena, pública. Escola pública, né? Hoje acho que tem, né, para as crianças, mas na minha época não. Na minha época era só inglês, mas o inglês da escola pública, né? Que eu estudei em escola pública, eu nunca saí do verbo to be. Eu acho que eu sou fui morar em Londres e não sabia inglês. Fui aprender inglês em 2006, né? Realmente. Eu acho que eu sou contemporâneo seu, porque na época existia a possibilidade de estudar francês. É lógico que antes de mim era latim, né? Antes de, meus pais era latim, né? Eles tinham que estudar latim. Então existia uma força francesa muito grande, escola boa era a escola francesa. E aí vem aí entrando nessa fase da nossa conversa, eu gostaria de saber essa formação sua, né? Que vem realmente, então, essa que você dá tanto valor, provavelmente foi o que te estimulou. Foi a primeira empresa. Não foi? Foi. Que estimulou. Eles davam uns treinamentos espetaculares. E tinha treinamento que era lá dentro do hotel, a maioria, mas teve esse do acolhimento no luxo, que nós escolhíamos algumas empresas para ir visitar como cliente. A gente tinha que se colocar como cliente, né? Então, empresas do segmento de luxo. Exato. Então, por exemplo, teve gente que foi para o Hotel Unique, que tinha acabado de abrir. Então, para falar, olha, queríamos comprar, dar de presente para um casal de amigos, uma lua de mel aqui que eles vão se casar. E então eu queria ver uns apartamentos e tal. Então, para ver como você é atendido, Sim. como que a pessoa vai te acolher, como que ela vai te tratar. Quais eram os pontos fortes para se aprender e quais eram os pontos negativos para dizer isso nós não podemos fazer em hipótese alguma. Um cliente oculto, isso é bastante... tipo chama Buzzman, um negócio. Existe um termo para isso. Ombudsman, não é? Isso. Mas o Ombudsman era antigamente um departamento ali, como se fosse uma auditoria que algumas empresas utilizavam. É o cliente oculto. Hoje tem gente que põe num restaurante, por exemplo, ele entra lá e dá as Tem na hotelaria também. Também tem. A gente é auditado também, sem saber. Sem saber. É o que eu falo. Então, não é para ficar nervoso quando falar nós vamos ser auditados até julho, por exemplo. Eu acho assim, faça tudo perfeitamente e não porque desconfiou que alguém é cliente oculto. E você não vai errar. É a melhor coisa. Seja impecável sempre. Aí você não precisa escolher, eu vou ter que caprichar porque esse aqui eu estou desconfiado. Olha só, ele vai ficar 2 dias aqui no hotel e ele está sozinho, ele está fazendo muita pergunta, ele já está me testando, então eu vou ter que... Não, você tem que caprichar com todo mundo, né? Então, até a cliente que você não gosta, você engole. Se alguém te tratou com grosseria logo de cara, fica quieto, finge conta que não aconteceu nada e vamos para frente, que no fim você ganha aquela pessoa ali. Sim. Ela vai perceber, ela vai começar a te tratar melhor e tudo, né? Então tem que fazer isso com todo mundo, não é só com quem a gente descobre que, já sei, o meu faro está dizendo que esse aqui é o cliente oculto, né? Sim. Esse treinamento que você comentou, eu até comentei com o Wagner há um tempo atrás. Tem um cliente que é da indústria moveleira e eles fizeram isso com parte dos funcionários dele. Tem uma outra empresa que é Instituto do Luxo, né? E eles atuam ali Por que isso? Os funcionários dessa indústria moveleira vendem ali móveis para clientes AAA ali, de algumas centenas de dezenas ou às vezes até alguns milhões ali, enfim. E essas pessoas precisam entender como que o que o cliente de luxo busca, né? Então, visitar uma loja de luxo, entender como que é o atendimento ali, como que deve ser feito. Para você saber. Se hospedar em um hotel 5 estrelas, isso é extremamente importante, né? Eles faziam isso. No Sofitel, tinha uma época do ano lá, dos novos, né? Então, você se hospedava no hotel, entrava lá, vendo o seu colega de trabalho te tratar como se você fosse um cliente.
E a gente não pode dar risadinha. Então tem que tratá-lo também como se você fosse um cliente que nunca esteve naquele hotel, para ver como que ele está te recebendo. Então, num dia, isso foi quando o Sofitel abriu. Metade trabalhou e metade se hospedou. Entendeu? Então foram 3 dias de treinamento, né, com isso. E fora isso, depois, mais adiante, uns 2 anos depois, teve também, nós nos hospedamos lá. A gente teve um drink no bar, né, no Symphony, no mezanino. Depois nós fomos jantar numa sala, não no restaurante, mas numa sala mesmo, né, para nós, porque ia ter também uma coordenação, né, digamos, do gerente geral, que era francês. Sim. E até hoje é um amigo meu, esse gerente, Jérôme Vigier. Que bacana, que bacana. Ensinou muita coisa. Então, eu trabalhei com profissionais espetaculares, né? Então, aí é fácil aprender realmente. Tem coisas que a gente aprende por osmose, ficando naquela profissão, ou então pelo próprio instinto, né? Sim, sim. Então, a gente sabe que se a pessoa teve uma tragédia na família, teve uma má notícia ali ou foi roubada, você tem que falar com ela com um tom de voz mais baixo, com delicadeza, tratar com muito... Sem rir. Sem rir. E tudo, a gente vai percebendo essas coisas. Tem coisa que a gente vai aprendendo na hora mesmo. Né? Você diria que a diferença, né, de você entregar um trabalho de excelência é exatamente respeitar esses critérios. Tem que respeitar, exatamente. Entender, ter ali você tem que entender exatamente o que o cliente está esperando daquilo ali. São perguntas silenciosas, né? É aquilo que ele precisa que você tem que entregar. Isso vai exatamente de encontro também com o nosso segmento, né, de atuação de proteção executiva e o atendimento do professional chauffeur em si. Muitas das coisas que você fala aqui é exatamente o que nós atuamos no dia a dia. Hoje, no mercado atual, como que você enxerga os profissionais que atuam no segmento aí de motorista executivo, de professional chauffeur, e as similaridades que você enxerga a sinergia que precisa existir entre o concierge, entre o hotel em si ali e esse profissional, a importância disso? disso? O que aconteceu nisso aí, gostei de você ter feito essa pergunta. Olha só, quando começou a Uber, então, por exemplo, a gente tem notícia de certas partes do Brasil de eles terem sido agredidos, os taxistas ir lá e partir para violência e tudo mais. Então, isso aconteceu em alguns lugares e tudo. Aqui em São Paulo falavam mal também, né? Sim. Só que teve uns motoristas que não. Eles perceberam, o que ele está fazendo lá que está tão bom? Por que esse pessoal está migrando para o Uber? Eles dão uma água e tudo. Antes não tinha essa distinção de Uber X, Uber Black, Uber Comfort, né? Então era Uber, você entrava dentro do carro, ele estava de terno e gravata, o carro era bom, estava com ar-condicionado, ele perguntava se a gente era alérgico, se queria que tirasse o ar ou se deixasse. Ele perguntava se a gente queria... água. Tinha até bala, né? Tinha balinha, tudo isso, né? Sim. Então, os motoristas de táxi começaram a ver isso. Teve um que estava... peguei um táxi para ir para o hotel, uma vez para o Sofitel, e aí ele estava contando que... Perguntou de mim e estava muito interessado. E aí ele contou que ele conseguiu ajudar o hóspede com o voo dele pelo celular e tudo. Então, aquele lá, eu falei, você é um concierge e não está sabendo. E eu falei, aplaudo a tua atitude, que ótimo que você fez tudo isso. Então, teve muita gente que começou, assim como eu percebi, eu falei, peraí, olha, o cara está me tratando melhor que o ser humano, os seres humanos com quem eu convivo. Sim. Então, eu vou querer fazer isso também. Então, eu faço também para os meus colegas. Claro. Eu brinco que se você não consegue ajudar seus amigos, seus colegas de trabalho e tudo, e ser concierge para eles, você não vai conseguir. Não vai conseguir atuar. Então, você tem que ir já praticando assim que você pisa no hotel. Então, não é esperar chegar um hóspede para você agir. Você tem que tratar as pessoas com excelência também. Então, fazer isso. E eu notei isso daí. Imagina uma inteligência artificial, né? Ele está me tratando do jeito que ele foi treinado para tratar. Alguém com essa humanidade fez aquilo lá. Então, você fala, ele agradece. Nossa, muito obrigado, você me ajudou muito. Eles respondem, Sérgio, eu estou muito feliz em ouvir isso, que bom que eu consegui te ajudar. Eu posso agora, você gostaria que eu fizesse um roteiro para você do dia a dia?
Eu gostaria sim. Aí ele faz. Aí depois nossa, que ótimo, isso aqui, muito obrigado. Você gostaria que eu colocasse tais horários, assim, assim, assim? Então, ele começa a oferecer serviços. E é o que a gente... E a gente acaba aprendendo com essa ferramenta. Os hotéis pedem isso para a gente. Sim. Então, respondendo a vocês, eu vou dizer uma coisa. Primeiro, o Uber apareceu. Segundo, a inteligência artificial. E então, a gente tem que pegar essas lições para si. Em vez de brigar com o motorista do Uber, tenta ser melhor, que é onde surgiu a parte do trabalho de vocês de luxo. Sim, sim. Né? De transporte de luxo e tudo. Veja como vocês estão trajados, estão impecáveis e tudo, barba feita e tudo. Ele não, com a barba perfeita. E então, isso daí é muito importante. Há uma modificação. A gente sempre, quando o hóspede pede, por exemplo, ele fala assim, amanhã que horas começa o café da manhã? É às 7 horas da manhã. O senhor quer que eu peça para despertá-lo? Sim, gostaria. Então o café vai até que horas? É tal hora? Porque depois eu tenho que sair daqui às 9. O senhor já tem transporte para ir? Então você tem que ir oferecendo. E eu estou vendo que agora a inteligência artificial está fazendo isso também. Sim, né? sim. Então a gente sempre oferece. Proatividade, os hotéis pedem para a gente fazer isso, mas a gente também, se você gosta da profissão, e eu adoro, você faz isso. O hotel vai pedir, claro, que ele precisa até pedir, tem que ver se todo mundo está alinhado. Né? Não pode um trabalhar de um jeito, o outro trabalhar de outro. Tem que estar todo mundo ali vestindo a camisa do hotel. Então, né? eu vou dizer uma coisa para você. Você comentou sobre o aplicativo e eu acho o seguinte, tá? Primeiro que, já falei isso aqui no programa, primeiro eu acho que esse aplicativo que fazia coisas diferentes e que eram carros pretos e que foram caçados e que tinha esse tipo de problema, sim, era o nosso serviço na ociosidade sendo utilizado, porque água, lenço de papel e balas são comuns ao nosso trabalho. Sim. A gente tem que ter. Então, eu consigo ver, porque eu lembro de escutar, inclusive, pessoas falando assim, e o cara falava outra língua, ele era engenheiro e tinha pessoas formadas em segurança em Israel. Ou seja, todo esse tipo esse perfil é o nosso perfil. Sim. Então, eu acredito... Entendeu? Eu acredito que piamente que algumas pessoas na ociosidade pegou um celular e falou, assim como a gente está vendo o ChatGPT e outras tecnologias agora, ele pegou aquilo, baixou um software e começou a trabalhar na ociosidade por um preço menor do que o que nós fazíamos, mas oferecendo tudo que nós já oferecíamos. Também, na época, o Brasil estava passando por um momento de taxa de desemprego altíssima. Sim, então, isso... A Uber pegou uma maré positiva ali, que você tinha pessoas com perfis ali profissionais médios e altos e começaram a atuar ali. Mas eu gostaria só de acrescentar isso, porque o que é? Aonde eu quero chegar? Eu quero dizer para você o seguinte, o mercado, eu vou falar assim, o luxo, ele trabalha silenciosamente. Sim. O luxo, você ele tem uma linha. O mercado, eu vou perguntar para você, o mercado entendeu isso ou a gente vende um glamour vazio? Não, eu acho que os dois. A gente está passando por uma época em que os clientes estão muito exigentes, então a gente tem que glamourizar tudo que a gente faz. Sim. Porque quanto mais estão... Eu lembro quando perguntaram para mim, né? Falaram assim, você não acha que agora vão acabar com os concierges e tudo, com isso tudo? Eu falei, não. Porque as pessoas estão solitárias. É isso. Elas viajam muito, elas mal passam tempo com a família. É isso. Lembra aquele filme do Pretty Woman? Sim. Sim. Pra ir, não como prostituição, não, mas para passar, ir a jantares, ir à ópera, ir para alguma festa e tudo. Ele queria ter uma pessoa decente, uma pessoa bonita e tudo. O que acontece com a gente? Uma acompanhante. Sim. Né? Então, Você acha que não? Lá em Londres, tinha um rapaz que trabalhava comigo, né, era garçom também, né? E ele era já acompanhante, muito tempo disso. Sim. Não que fosse para se prostituir, não. Se bem que rolava quem pedisse. Lógico. Mas era mais porque tinha gente que ia ter que ficar uma semana em Londres
e detesta ir a jantar restaurante sozinho, fazer uma série de coisas, ir à ópera, porque a secretária comprou 2 ingressos, entendeu, para ir tudo. Então, tem muita gente que pede isso. Tem que glamorizar. O toque humano, ninguém. Eu fui para um hotel uma vez fazer um treinamento lá, que era da Accor também, mas não tinha concierge. Hoje é o Pullman, mas era o Grand Mercury, que ficava ali do lado da 23 de maio. Sei. Perto da IBM. Sei. Da Rua Tutóia ali. Exato. E eles era um hotel maravilhoso. Né? E hoje melhor ainda, porque... Era o antigo Grand Mercury, agora é o Pullman. Agora é o Pullman. Sim. E eles tinham um totem, assim, com um livro ali para você olhar, né? Dar uma olhada ali, o que tinha, o que não tinha, para fazer na cidade, e tinham que se virar. Concierge eletrônico. Exatamente, E pior que nem eletrônico, era um livro, não era um computador. Era um livro e eles colavam cartões ali, tudo. Então tinha tudo ali. E essa experiência não deu certo. O hóspede que é exigente, eles querem uma pessoa que fale com propriedade. Que você fale que o restaurante é bom sim, que ele conhece, mas que não aceita reserva até tal horas, depois de tal horas, e que tal prato lá o carro-chefe da casa é espetacular, tem que provar isso, tem que provar não sei que sobremesa. Então, quando a gente oferece tudo isso, você está dando mais do que uma hospedagem para ele. Você está dando uma experiência. Isso. Exatamente. É o que eles procuram. E vai é o que os nossos um hotel, clientes ele precisa de um lugar para dormir, e para ele tomar banho, tomar café e se preparar para as reuniões. Né? Sim. Se você conhece uma pessoa que fala com propriedade sobre bares, restaurantes ou outras experiências... Segurança, tudo. Exato, com segurança, para não andar pela rua com o celular, escrevendo. Sim. Então, você está dando mais do que aquilo que ele pediu. Claro. Entendeu? É uma experiência que ele vai ter como um todo quando termina, e ele olha para o painel do que foi a experiência dele, como se fosse uma parede cheia de fotos, né? Ele vai falar, poxa, eu quero voltar para esse hotel. Então, e o segmento de hotelaria, vocês, por ele exemplo, é assim, né? É parecido. Então, por exemplo, no Sofitel nós tínhamos, no Rosewood, você sabe que tem lá o iPad, né? Que eles dão para o motorista, entrega para o hóspede. Sim. O hóspede se distrai. No Sofitel a gente tinha um kit com a toalha, né? Com o Oshiburi, né, para a pessoa se refrescar quando está muito calor, está muito quente lá. No Rosewood eles têm até uma cachaçinha lá por eles carro que eles colocam. Não, eles dão. Não, eles dão uma Madeleine. Uma vez me comentou que um dos passageiros falou: isso aqui tem muito álcool. Ele falou: olha, chegou no aeroporto lá, o cliente já está um pouco alegre. Eles colocam uma Madeleine, né, uns quitutes dentro do carro. Eles, dependendo do motorista que vai fazer o trabalho, que o Rosewood tem algo bem interessante, que eu acho que é muito interessante, é o fato do doorman também poder dirigir o carro. Na verdade, existem os motoristas, mas eles, quando não estão trabalhando lá, eles estão auxiliando no embarque e desembarque. Né? E eu acho isso de extrema valia. Eu acho que é um aproveitamento excelente. Muito. O serviço para o cliente. Ele está em contato ali no dia a dia com o cliente. Né? Eu ia fazer uma pergunta para você aqui. Antes de você, desculpa te interromper, só que senão eu vou perder esse timing em relação ao que a gente estava conversando a respeito de IA. A tua percepção ela vai exatamente de encontro à nossa percepção, né? Nós já até fizemos essa mesma pergunta. Assim, fizeram para mim. Sim. Você não gostaria que eu organizasse isso para você? Poxa, claro, não tive a ideia, mas... Nós já tivemos essa abordagem aqui algumas vezes em relação à tecnologia, em relação ao avanço de carro automático, mas nós temos a percepção, e acredito que a sua seja a mesma pelo que você nos contou, de que 100% de automatização com os nossos clientes, isso nunca vai acontecer, porque o cliente ele quer ter uma experiência humana. Exato. Por mais que se exista o Tesla no Brasil, que venha dirigir tudo sozinho, ele quer ter ali um motorista, fazer uma pergunta, ele quer ter o lado humano, né? Então a gente percebe que a tecnologia ela pode ser um aliado, como você está falando hoje com IA, para te facilitar o que você tem que buscar, mas jamais roubar a posição do concierge, acho que jamais roubar a posição de um professional chauffeur de alto nível, né? Claro que o motorista que só faz a função de levar de um ponto A a um ponto B, talvez um motorista de qualquer um desses aplicativos ou de um táxi que esteja ali na linha
básica de todos, esses talvez possam perder sim um pouco de posição aí com o avanço de tecnologia, mas o profissional que se destaca e que é diferenciado, como no teu caso de concierge, como no nosso caso, né? E a WeLux nasceu exatamente com esse propósito também, né? Nós temos a intenção de reciclar e de formar novos profissionais para que eles se destaquem no mercado. Então, o teu posicionamento vai de encontro ao nosso em relação a Vai isso? completamente tudo. Tanto que lá em Dubai eu fazia treinamento até com os motoristas. Eu tinha que treinar os motoristas. Opa, essa passagem de Dubai você não falou. Como? Onde você foi parar em Dubai? A gente viu você na Europa, mas não sabe desse de Dubai. O que aconteceu depois? O que aconteceu para você chegar em Dubai? Eu não sabia. Como foi? Eu trabalhei 10 anos no Sofitel São Paulo. E aí o gerente geral de lá, Jean-Philippe Bittencourt, ele foi... ele pegou Dubai, foi promovido, né, vamos dizer, deram para ele Dubai e ele aceitou para um hotel que estava abrindo. E ele me convidou para fazer a abertura do hotel. E que se eu gostasse, eu ficaria lá como chief concierge. Então eu fui nas minhas férias de agosto, gostei, pedi demissão por telefone, voltei para trabalhar, que eu ainda devia... Mas era da mesma rede? Da mesma rede. Era um outro Sofitel lá. Uma demissão amigável ali. Foi uma demissão tão amigável que o gerente, quando eu saí de lá, eu voltei para... Ele, como é que eu vou te explicar? O gerente geral, que já estava trabalhando, que entrou no lugar do Bittencourt, ele me convidou quando soube da grande debandada em Dubai, né? Por causa da crise lá de 2008, né? Da Bolsa de Valores americana, de Wall Street e tudo, né? Então, muita gente tinha dinheiro aplicado lá. E lá em Dubai foi uma catástrofe. Uau. Ninguém, aqui no Brasil, não sabia do que eu estava falando. Eles não tinham ideia de que tinha tanto investimento, digamos assim, puseram todos os ovos numa cesta só, né? E falam para a gente fazer o oposto. Se cai e quebra um, tem a outra, né? Então, eu sei que muita gente foi demitida. Então, primeiro, os grandes presidentes das empresas, engenheiros e tudo, né? Então, tinham uns... Isso foi em 2008, essa crise, não me recordava. Foi em agosto, setembro. Quando foi em dezembro, os presidentes das altas empresas foram demitidos antes do Natal. Uau. Em janeiro, foi o diretor-geral do meu hotel. Em fevereiro, foi o meu chefe. E em março, fui eu. Então, foi aquela uma coisa. sequência. Por etapas. Né? Ele ficou sabendo no dia seguinte, o gerente do Sr. Walter Strub, e ele falou, seu lugar é aqui. Se você quiser voltar para o Brasil, você já tem lugar para ficar. E eu fiquei eu voltei mesmo e voltei a trabalhar no Sofitel. Eu fiquei mais 3 anos e meio lá, ou 4. Eu fiquei lá, eu voltei em março, em abril, dia 1º de abril de 2009, e eu fiquei lá até fevereiro de 2012. Então, vão 3 anos, né? Então, a sua ida para lá foi essa, para Dubai. Eu fui para Dubai, só que lá, quando eu cheguei em Dubai, não é Dubai que vocês conhecem hoje. Não, tá um luxo agora. Não, era um canteirão de obras. Já existia há muitos anos e tudo mais, já tinha ouvido falar. Mas, assim, essa parte de hotelaria... De transformar, fazer uma Las Vegas. Essa modernização ali, arquitetura. Agora só. Já tinha arquitetura arrojada, já estavam fazendo as palmas, né, as ilhas, né? Inclusive, pouco antes de ir embora, menos de um mês antes, eu fui jantar no hotel, acho que era Atlantic, é qualquer coisa de marca, eu não lembro agora o nome, gente, que coisa feia. Eu esqueci o nome não lembrar do nome do hotel. E era numa dessas ilhas aí que eram as Palmas, né? Uau, que é toda aquela... Então, lá, quando Dubai começou, eles queriam uma cidade pronta da noite para o dia. Eles fizeram um recrutamento muito ruim de gente que não tinha noção do conceito de luxo. Do conceito de luxo. Então, por exemplo, uma vez eu peguei uns 2 mensageiros brigando na frente de um hóspede francês estarrecido porque deu gorjeta para um e o outro queria, mas eu vi ele primeiro, tipo assim, básico negócio. Eu estava atendendo primeiro, você pegou, então agora eu quero o dinheiro. E começaram a puxar na minha frente do hóspede. Então, eu pedi desculpa para ele, depois chamei os 2. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa. Aí ele falou, mas ele pegou o dinheiro, era meu e não sei o quê. Eu falei, independente disso, na frente do na sua hóspede. carreira, isso só com eles.
Aí ele falou assim, mas como assim carreira? O que é isso? Aí eu falei assim, carreira, vamos supor, você está na Índia, você é da Índia. Você está aqui há quantos anos? Eu estou aqui há 5 anos sem ver minha esposa. Então, você não gostaria de ver seus filhos crescerem, de morar lá na Índia? Eu preferiria. Então, falando indiano, todo mundo, sem você precisar, entendeu, morar aqui. Vamos supor que você se comporta bem aqui e você faz um trabalho excelente. Se abrirem um hotel desses lá, você vai pedir para ir para lá e vão te mandar, vão recomendar. Se você trabalhar mal, não vão te recomendar. Aí eles olharam assim e falaram, o senhor está complicando, a gente só quer ganhar dinheiro e Nossa! Falou assim. Ele não tinha noção, ele não tinha o conceito de carreira. De crescimento e ascensão profissional. E tudo. Não, eu tive que falar para ele. Mesmo ele falou que eu estava complicando, que ele só queria ir lá trabalhar e voltar para dormir, pronto, um dia depois do outro e acabou. Nada mais vai acontecer. Essa nossa visão que nós temos aqui dos motoristas brasileiros, né? Você está falando de todo um treinamento que você fez lá. Do básico, teve que ser do básico. Estava preparado. Então, nós temos aqui pessoas muito gentis, né? Muito gentis, mas que também a gentileza acaba trazendo alguns problemas, né? Sim, tanto é que no nosso curso, o curso de Professional Chauffeur que nós fazemos da WeLux, a gente fala, sim, a gente dá um curso para formação de novos, né? Novos profissionais. E esse curso que a gente dá, a gente fala, por exemplo, o início do curso é coisa básica. Por exemplo, você chega no aeroporto, o cumprimento, o fato de levar a mão, não, você tem que esperar a pessoa se manifestar. Um chinês, um japonês, você fazer uma inclinação, não tocar nele. A mulher. Que não gosta de tocar. Exatamente. Então, a gente fala sobre cada etapa. E a gentileza do brasileiro ela é tanta que ela passa a ser invasiva. Porque ele chega com a mala, a pessoa pega, ele fala assim, sou eu, ele já vai lá e avança na mala da pessoa para levar. E isso é uma coisa, gente, é primordial. Isso assim, as pessoas que, por exemplo, um americano, vamos falar de um americano, ele é escoteiro. Quando criança, ele sabe fazer as coisas dele. Carregar a mala dele é uma opção dele, deixar você fazer isso por ser elegância ou não. Agora, se você avançar na mala dele, isso é uma invasão. Você já perdeu o primeiro contato, né? Isso acontece com o concierge. A gente fala sobre isso, então eu só quis falar que aqui no Brasil, eu acho que os motoristas, assim, quando você está falando de uma outra... né, um outro mundo, que é a Índia, né? Aqui no Brasil a gente já tem uma facilidade, mas mesmo assim precisa da instrução. Precisa como você... Ele saber ficar quieto, tem uns que não param de falar. Exatamente. Você quer ficar quieto. Né? E eu ia fazer essa pergunta para você, a respeito do que você enxerga, porque eu acho que você, como concierge, por exemplo, tem algumas coisas que nós, como motoristas... Por exemplo, eu fumo um charuto de vez em quando. Eu já fui obrigado a ser pago, como a gente está falando aqui nessa conversa, de coisas que a gente faz. Eu gostaria de saber o que você fez, porque eu já fui obrigado a receber por hora para ficar fumando um charuto no Rosewood com um dos meus clientes, que deve estar para chegar esses dias, que talvez eu tenha que fazer isso. Eu não fumo charuto todo dia, mas eu sou obrigado a fazer algo. Não é que eu sou obrigado, na verdade, faz parte de um movimento que nós temos que continuar. Né? Ele não é invasivo, ele é uma coisa natural. Companhia. Aquilo que a gente estava falando. Isso que a gente estava falando. E eu ia falar isso para você. O que um concierge talvez tenha que ter feito de inusitado, como eu ter fumado um charuto, você ter que ter uma extensão de algo que sai um pouco, mas você fez e fala assim, poxa, foi agradável, o cliente ficou satisfeito e é isso que o hotel lhe pede, né? Que fique satisfeito. Mas tem alguém que fala assim, mas chegou a esse ponto de você fazer alguma coisa? Por exemplo, para mim, eu acho bem interessante falar, eu fumei um charuto com o meu cliente e recebi por isso. E recebendo por hora, né? Quer dizer, realmente é interessante. O que aconteceu com você? Não, olha, comigo tinha
coisa assim, então, de eu fumar um charuto, Sim. eu não ia poder fumar, porque eu não Sim. consigo fumar, eu não consigo tragar a fumaça. Certo. Então, eu nunca fui fumante. Sim, sim. Eu não ia conseguir. Mas, assim, já teve, não comigo, mas um rapaz que trabalhava na recepção, bem mais jovem, Sim. e ela pediu para ele ir para comprar roupa para o marido dela, que era no corpo dele. Né? Para ele experimentar as roupas. Aí ela era alemã, e então ela Esse era rapaz muito engraçada. ele era um concierge ou ele era Não, um mensageiro. Ah, um mensageiro. recepcionista. Aí ela me contando depois, né? Então, quando ela voltou com ele da loja, ele virou um personal Um shopper. personagem. Né? E quando voltou, ela contando, né? Que ela falava, fez o Eduardo experimentar várias roupas, né? Aí ela falava assim, tá bom, Eduardo, strip. Falava. Eduardo. Falava. E então era engraçado isso aí. Então tem gente que pede isso, tem gente que, por exemplo, tem hotel que não quer que você se envolva muito. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, já teve hóspede que me convidou para jantar onde eu estou agora. Não posso, entendeu? Porque tem que ter um distanciamento. Se alguma coisa der errado, o hotel como um todo fica maculado, né? Então, Tá. agora, teve um outro, o Sofitel, o Sr. Walter, esse aí, Sim. quando ele começou lá, porque o outro que me convidou para ir para Dubai foi antes, né? Sim. Ele queria que eu apresentasse todos os hóspedes, assim, que ele tinha que conhecer, tinha que decorar o nome, que eram os mais importantes, que estavam sempre ali, que eram frequentes. Sim. Né? Tinha um advogado de Curitiba, que aí eu falei assim, olha, tem esse que é muito importante, ele está no bar agora, o senhor não quer ir lá? Ele falou, vamos lá. Aí ele falou, convida ele para o show, né? Sim. Porque nós tínhamos uma parceria com a Bourbon Street. Então, a gente sempre que fica ali em pegava- Moema, né? Fica ali em Moema, é muito boa a fantástico. casa noturna, Sim, né? sem dúvida. Jazz e Eles tudo. ainda Já estão, foi. né, abertos. Né? Estão, Em atividade, muito bom. Acho que ainda está lá a Sim. guitarra que foi doada pelo B.B. King, né? Olha, já fui lá, já foi. Muito bom mesmo. boa. É. E aí a gente convidava o hóspede, ó, tem uns ingressos, se o senhor quiser ir ver um show hoje à noite. Ah, eu quero, desde que você vá junto, falou para mim. Aí eu falei, putz, e agora? Aí eu falei, senhor Walter, claro, Sim. você. Ele falou assim, e o senhor também. Aí, então, fomos nós dois. Fomos nós dois para boate e tudo, pagamos a conta e tudo Sim. mais e tal, mas o show não, porque era, Lógico. era convite, né? Sim. Então tem hóspede que quer ir a esses lugares, mas ele não quer ir sozinho. Não quer ir sozinho. Não quer ir sozinho. Ele quer ter uma companhia. Então aí Essa humanidade é que a Exatamente. gente fala que não existe a inteligência artificial Exato. que vai trazer, né? O que é muito essa similaridade. vai ter o que é- uma educação impecável, mas não é um ser de carne e osso que vai modular a voz para falar. Inclusive, Sim. nem voz eu ouço. É verdade. Digitado O ali. que é né? muito importante, né, para você que está aí nos assistindo também, é ter sempre o feeling ali de quando tem alguns casos, no nosso caso que o cliente ele isso eu quero convida voltar a ali isso por, também. por educação, né? Ah, exato. você quer se juntar a nós? Não, obrigado. O cliente agradece. Quando o cliente insiste 2, 3 vezes, é realmente que você, ou motorista, ou um doorman, ou um concierge, que vai ter esse feeling ali para Exato. entender se foi um convite de gentileza ou se foi ali o cliente realmente quer ter a tua companhia, experiência, né? Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está no JW Marriott há quanto tempo? 3 anos e 3 meses. 3 anos e 3 3 anos meses. e 4 meses agora. E o hotel tá ali, tá baseado ali há quanto tempo, mais ou menos? Desde 2 de maio de 2022. 2022. Então você está eles quase abriram em maio e eu entrei em agosto. Até fácil, né? Porque eu entrei Sim. 0808. 0808. 8 de agosto que eu entrei. Para você, imagina que tenha sido um grande desafio, e foi a primeira unidade em São Paulo, acho que dele, sim, né? De JW Marriott, sim, embora hajam outros. Eles têm alguns que são da Marriott. Marriott, né? Que não só com o nome Marriott, mas, por exemplo, o W, Sim. a Marriott, Sheraton, o Renaissance. São todos da rede também. São. Mas ali naquele The ponto... Westin, agora Qual, que é novo. qual a diferença de JW do W? Porque o W eu conheço em Nova York, tem muitos W, né? O W é uma pegada mais jovem, Sim. né? Então eles vão ter aqueles clientes mais jovens que querem sair, querem ir para balada, bem parecido com o pessoal do Unique. do Unique também, mas eu ia falar do Rosewood. Os três. Então o W é mais ou Uma menos pegada aquele mais pessoal. cool, mais Isso. um E o envolvimento com a JW moda ali. é mais corporativo.
corporativo. Então, são aquelas pessoas que vêm para fazer entrevistas, vão fazer reuniões e tudo, e vêm a negócios. Esses aí são menos exigentes, né, do que o pessoal que quer várias coisas ao mesmo tempo, que sabe usar bastante concierge. Entendi. E quando eu digo sabe usar bastante concierge, não é uma queixa, muito pelo contrário. Eu prefiro 1000 vezes isso, o hóspede que sabe por que eu estou lá e o que eu faço lá e que eu existo, do que ele tentar fazer tudo sozinho e às vezes se dá mal. Tá e tal, errado. né? Então, eu acho importante o hóspede também saber usar o concierge, saber usar no bom sentido de saber aproveitar. Eu estou num hotel que tem esse serviço, por que não? Deixa ele fazer isso para mim, deixa ele cuidar dessa reserva. Já teve hóspede que pediu para... falou, olha, eu vou ficar no Brasil tantos dias, eu quero uma viagem para a Amazônia, eu quero um hotel de luxo lá. A gente descobre, vai pesquisar e vê que tem aquele navio e que é um hotel ambulante, né? Sim. Tá ali correndo, né? No Rio, e tem hotel também em terra firme e tal. Então, tudo que ele quer, você vai fazer isso para ele e tudo. Mas voltando àquilo que vocês estavam perguntando, se eu tive alguma coisa, teve sim. Não só esse que pediu para ir à boate também, mas de me convidar para um passeio de helicóptero, porque alguém do grupo dele desistiu e ele ofereceu para mim. E o hotel falou, claro, pode ir sim. E já teve isso do voo de helicóptero. E teve uma outra coisa também, eu não estou conseguindo lembrar agora, que também ofereceram coisas assim para mim, e que era perfeitamente ok aceitar. Né? Eu digo assim porque existem coisas, por exemplo, a gente teve aqui um capitão porteiro, o Alexandre. Sim. Você conhece? Eu levei grande profissional. Eu estive com um cliente lá. E esse cliente era o pai do Chris Martin, do Coldplay. E ele ganhou os ingressos. Sim. Né? Assim, né? Por isso que eu falo coisas inusitadas. Né? Ele fez o trabalho dele da maneira mais eficiente, mais profissional. Né? E um abraço aí, Alexandre, para você. Mas assim, ele fez de uma maneira bem natural. Natural ali. E ele ofereceu os ingressos e eu falei, olha, ele não está hospedado aqui. Não cabe uma recusa, né? Porque se você fez aquilo e ele quis estender isso a você, fique à vontade para aceitar ou não, né? Exato. E eu falei em português com ele nem sabia quem era a pessoa. E fez um trabalho maravilhoso. E aí, a gente sabe que existe essas situações, né? Então, é uma coisa muito legal. Eu ia falar outra coisa, você falou de coisa boa, agora eu queria falar, existe alguma coisa que você, por exemplo, uma situação que você fala assim, o cliente pediu e você falou, isso é um risco total, eu dizer ou aprovar ou procurar isso para ele. E acabou falando assim, olha, o bom senso, ele entra nessa hora, né? Porque existe, né, o risco, a confidencialidade. Não pode falar não para o cliente, né? Mas tem jeito de você falar não. Sim. Você oferece X, Y, Z. Exatamente. Aconteceu de falar alguma coisa assim? Bem no comecinho, quando a gente estava conversando, eu falei que eu faço tudo que é moralmente, legalmente e eticamente possível. Sim. Né? Então, o hóspede que pede, por exemplo, eu quero chamar aí uma garota de programa para mim, nós não podemos fazer Perfeito. isso. Perfeito. A gente também não pode fazer, isso daí é demissão por justa causa. Sim. Justa causa. Então, se acontece alguma coisa, foi o concierge que trouxe uma menina que roubou ou que trouxe uma amiga junto, que aprontaram com ele. Deixa eu dar um break aqui em você. Você aí que é motorista, aproveite esse momento aqui para pegar essa informação, porque isso também faz parte do nosso curso. Exatamente. Você não aceite, por favor, isso daí é algo que pode te causar um problema ou para a empresa que estiver te contratando e a gente assina embaixo isso que os hotéis fazem. Existe uma diferença muito grande entre ter que conduzir o cliente quando ele já sabe aonde ele vai, isso é uma coisa, estamos ali sendo pago para isso, e é uma diferença muito grande entre indicar para o cliente uma dessas casas. Né? Realmente isso acontece ali
incidente, tomar um boa noite Cinderela, ir Exato. para o quarto do hotel e Ainda mais vocês, como roubaram um relógio ali de joias, isso é extremamente complicado. Você Continua. pode indicar lugares para ele e, por exemplo, eu acho melhor não tocar no... existem boates. Tem boates, tem locais que você pode indicar que você sabe que o lugar vai ser só para a pessoa conhecer. Sim. É como um singles bar. Isso. Para a pessoa conhecer alguém lá dentro. Né? Sim, sim. Agora, o que ele vai fazer e com quem? Sim. Isso daí não é da nossa conta. Não fui eu que indiquei uma pessoa para ele. É um lugar público. Sim. Né? Então, todo lugar público, você pode cair, tropeçar e rolar e parar no hospital, como podem te agredir lá dentro. Pode ter sido você pode ter tido um acidente Sim. ou então uma coisa ruim aconteceu lá dentro. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta associada a isso. Existem nos hotéis mulheres que aparecem por lá e qual é o protocolo que existe de reconhecimento de que aquilo está sendo feito de uma forma não adequada? Existe esse protocolo Existe. ou não? Não, desde que ela não seja agressiva, Sim. essas pessoas, Sim. Vamos dizer o termo certo, Sim, né, garota, sim, do programa, isso. desde que ela não seja A agressiva. do job, hoje a gente usa a do job, né? A do job. A mulher do job, ou o homem do Working job. girl, ou o homem do job. Não sendo nada assim assintoso Sim. e agressivo ao ponto de... Já teve casos, por exemplo, de hóspedes terem reclamado num outro hotel que eu trabalhei, Sim, que estava tendo muito disso lá Sim. e eles não estavam satisfeitos. sim. Já teve um caso uma menina que trabalhava comigo, que era a supervisora da recepção. Sim. Ela ia e sentava na mesa, de cara de pau, e queria bater papo. Então elas ficavam tão bravas que elas iam embora, porque ela Sim. não saía dali. Sim, Ela porque ia não embora. dava oportunidade. Não dava oportunidade. Então, Sim. era uma maneira de dizer, eu sei por que você está aqui. E você não é estou bem-vinda. gostando, você não é bem-vinda. Acho que isso é uma questão dos principais hotéis. Hoje a gente vê isso, e conversando com alguns... Gostar, em alguns os hotéis deles, não gostam. Vamos ser bem sinceros. Sim. Os hotéis não gostam. Agora, se porventura é alguém que já veio antes e ficou com o hóspede voltou, dali 2 semanas ela veio de novo, então o hotel não se mete porque Sim. ela está se comportando bem, está bem vestida. Sim. E o hóspede também está satisfeito e é um hóspede que não dá problema de levar pessoas para cima sem que elas se... Para ele tem que se proteger. Sim. É uma questão de bom senso ali, se ela não está atrapalhando aquele ambiente ali. Ela é uma convidada dele. De certa forma, a gente então não pode ser indelicado com isso aí. Claro, claro. A gente tem que... A segurança fica de olho para ver o comportamento. Isso é sempre Porque importante. teve gente que eu soube que já subiu um outro hotel que eu trabalhei e desceu, voltou para o bar e depois subiu com outro. Não, aí realmente, né? Sérgio, é algo. Uma outra pergunta, mudando um pouco desse assunto, que é um pouco mais... você falou aí um termo bastante importante, né? Nunca dizer não para o cliente, né? E eu li um pouco sobre que você é associado Leclerc d'Or também. Isso. Acho que isso é uma frase muito utilizada aí na associação, e eu gostaria de entender e que você explicasse aqui para o nosso seguidor, você que está aí nos assistindo e nos ouvindo também, como que funciona essa associação. Ela é uma associação internacional, né? E no Brasil, como que ela... Quantos associados mais ou menos existem atualmente? Por volta de 40 associados, mais ou menos. Não sei ao certo agora. Isso a nível dizer. Brasil. No Brasil, né? Então, a Leclerc d'Or existe desde os anos 30 na Europa. E depois, em 52, ela ficou internacional para o mundo inteiro. Uau. Então, hoje tem membros Leclerc d'Or, que significa as chaves de ouro em francês. Em francês porque ela é francesa. Então, começou lá quando os concierges de hotéis perceberam que se eles se unissem, em vez de ser rivais um do outro, um competir com o outro, eles vão se unir, eles vão prestar um serviço melhor para o cliente, para o hóspede, né? E todo mundo vai sair ganhando. Então, o hóspede vai ficar satisfeito, né? Então, o hóspede saia de lá. Com aqueles países bem pequenininhos na Europa, a realidade do Brasil, aquela vastidão, né? Geograficamente, a gente é um continente. Agora, lá não. Então, em 1 hora, a pessoa saiu de Paris, ela já está na Suíça. Um ligava, telefonava para o outro, avisava,
Então, eles fizeram vamos fazer uma coisa para valer mesmo, oficializar. É uma empresa hoje. E hoje exatamente, sem fins lucrativos, é uma associação e você, para fazer parte dela, você tem que ter, aqui no Brasil pelo menos, né, a regra é 5 anos de hotelaria na recepção, dos quais, desses 5, 2 tem que ser como concierge. Se você não tem os 2 como concierge, você tem que continuar trabalhando como concierge até completar os 2 anos de concierge, aí você pode se candidatar, né? Você tem que ter mais de 21 anos, você tem que ter a permissão, né, e o encorajamento do seu diretor do hotel. E você tem que ter o apadrinhamento de 2 concierges. Né? De 2 concierges, 2 associados Lecledor. 2 associados Lecledor. Não necessariamente. Não necessariamente. Não, exatamente. 2 associados Lecledor. Então, eu sou, por exemplo, padrinho do Alexandre. Ah, que bacana. Fiquei sabendo que ele é recente, né? Do Ramon também? Do Ramon. Não. Eu e o Ramon somos padrinhos do Alexandre. Alexandre, parabéns. A gente soube que você também entrou pro Lecledor. Excelente profissional, Alexandre. Parabéns novamente. Foi uma emoção estar com ele. Sim. Foi agora todo ano nós nos reunimos para a AGM, Annual General Meeting, AGM. Nessa, a gente faz um mini congresso de todos os concierges do Lecledor do Brasil e cada ano é numa cidade. Então, o ano passado foi em Fortaleza. No ano anterior, 2024, foi em Florianópolis, né? E por aí vai. Que bacana. Né? Esse ano vai acontecer ainda. Isso. Então, é sempre lá na primeira semaninha de dezembro. É sempre assim. Nós chegamos no domingo à noite e os trabalhos começam na segunda-feira, segunda e terça-feira, e aí depois eles recebem as chaves. As pessoas que têm a chave já cumpriram os seus 2 anos como concierge, eles fazem parte. E tem uma prova também, tem um exame para isso. Que eu ia te perguntar. Você é associado há quanto tempo e existem níveis de associados Lecledor? Hierarquia? De hierarquia. Não exatamente, por exemplo, eu sou tão sócio, né? Quanto o Alexandre que começou agora, né? Mas o que aconteceu comigo foi que nessa última AGM, né, eu recebi uma grande honraria ali, eles me tornaram membro honorário. Então, legal. só nesse parabéns, ponto, parabéns, nossa, para você. Como membro Lecledor, tirando essa fase, essa coisa de ser membro honorário, que mostra uma senioridade aí antes acima, né, dos que entraram agora. Acredito né? que desses 40, você, se não for o único aí, você é um dos poucos membros honorários do Brasil. Um dos poucos, isso. Então, mas tem outros, sim. Sim. E tem outros que são membros honorários, não porque são concierges, mas porque foram membros fundadores da Lecledor no Brasil, que foi em 1992, que eles trouxeram para cá, foi o pessoal do Rio de Janeiro, né? Do Meridian. E essas chaves, na verdade, então elas são umas chaves de uma porta? Não, e aí você coloca na porta? Como é que funciona? Aliás, o que você ganha? Isso. Quem não é obrigado a saber, né, que significa Lecledor, são as chaves de ouro. Escreve Clefs, a gente não pronuncia o FS. Então, Lecledor, as chaves de ouro. Sim. E nós usamos aquele símbolo, né, aqui na lapela, das 2 chaves cruzadas. Já vi. Aqui em cada lado da lapela, né, dos 2 lados. Porque eles dizem que se você é um concierge bom em Lecledor, você está praticamente dando as chaves da cidade para o hóspede. Sim. Né? Então, nós fazemos a ponte entre uma cidade e um hóspede, que nunca esteve lá. Então, nós somos essa ponte que vamos fazer com que a vida dele seja bem confortável enquanto ele estiver na nossa cidade, que ele mal conhece, às vezes conhece muito bem, mas mesmo assim ele precisa de certos serviços do concierge. É considerado uma elite de concierges, sem desrespeito a quem não é membro Lecledor, mas tem certas... Por exemplo, em Dubai, quando eu estava lá, então vamos supor que a pessoa fala, Dubai, nosso serviço lá é péssimo. Quando eu estava começando, agora não. Então tem concierges espetaculares lá e tudo, e já tinham também os que eram muito bons. Mas vamos supor que falassem para eles tomarem cuidado com algum tipo de serviço.
né? Então, se a pessoa entrava lá, ele batia o olho na recepção, ele me via, e eu era o único portando as chaves, ele vinha conversar comigo. Mesmo que o rapaz do lado já estava em Dubai há 5 anos, eu estava lá há menos de 1 ano. Ele era melhor que eu, era. Só que eles cliente conhece a referência da credibilidade era por causa das chaves. Então, de longe, a pessoa vê e vai tratar com você, porque ela acha que ela vai ser tratada com... Que você é a pessoa mais experiente. Exatamente. Experiência, com respeito, com credibilidade, com honestidade, tudo isso, né? Então... Legal. É bem isso aí. Então, como eu falei, não quero ofender os que não sejam membros, mas se quiserem tornar membros, já sabem como que deve fazer. É isso mesmo. Como é que deve fazer? Eu não sei. Então, ele tem que ter 5 não, mas aonde ele vai? Por exemplo, eu sou um concierge. Eu vou procurar aonde? Isso na internet ou existe um órgão? Você pode ou ouvir falar, alguém falar, por exemplo, você está fazendo um curso no SESC. Sim. Né? Você não se formou ainda. Então, você pergunta para um professor lá. Ou você vê um anúncio que tem gente precisando de concierge lá no quadro de avisos da faculdade. Sim. Ou então você tem um conhecido que é concierge ou que é amigo do concierge, que tem um parente concierge. Então você procura, né? Ou então tem gente que vai simplesmente em qualquer hotel e fala, eu tenho meu currículo aqui, eu quero trabalhar como concierge, eu não tenho experiência, como que eu faço? Legal. É possível e tudo. Então, e tem gente dentro da hotelaria também, que trabalha comigo, que não é concierge, mas ama a profissão e o sonho dela é ser concierge. Legal. Então, já pediram treinamento por mim. Eu já treinei 2 pessoas lá dentro do hotel onde eu trabalho agora. Né? Poxa, perfeito. Então, teve um que é capitão porteiro, que trabalhou com o... nós acabamos de falar, o Kleber. Alexandre, Kleber, conheço o Kleber. O Kleber tá. O Kleber fez isso, o Kleber trabalhou comigo no Unique. Isso. E no você trabalhou no Unique também? Trabalhei no Unique. Tá. Mas o Kleber hoje está como capitão porteiro ou ele já foi promovido a concierge? Ele fez o treinamento, mas não abriram uma segunda vaga. Tanto que eu sou o único que trabalha lá. Quando o Wagner foi me visitar, eu não consegui explicar isso. Né? Não tem um concierge, uma menina do lado, quando ele foi. É muito difícil para ele. Lá alguns, acho que não tem nem um mês, mas ela está como bem novinha, né? E está como estagiária. Então não é uma concierge que estava ali do meu lado. Uma trainee ali. Uma trainee. Então... É complicado por receber, então tem que ter tem muito cuidado ao receber as pessoas, explicar, né, isso aí, que eu trabalho sozinho, se aparecer um hóspede, eu tenho que interromper. Tem a prioridade ao hóspede. Ali a pessoa que foi gentilmente fazer uma visita para atender o hóspede. Né? Não, eu fiquei no hotel aguardando só para vocês terem uma ideia, ele estava trabalhando na mesa dele e eu fiquei aguardando do lado dele pacientemente para ver um break que ele tinha para poder falar com ele. E isso não aconteceu. Ele ficou trabalhando o tempo todo. Parabéns à JW Marriott por ter uma pessoa tão competente e que realmente é muito presa ao seu trabalho e honra aquilo que faz. E a gente gosta de pessoas assim, a gente realmente foi muito gratificante, mesmo você não me atendendo como você imagina, não ter tempo de me explicar. Para mim, não precisava explicação. Eu vi que você realmente estava trabalhando. A gente até conversou e tudo, né? Se apresentou, mas eu não podia continuar, né? É verdade. Aliás, aproveito aqui também para agradecer aí a diretoria, o pessoal de RH por ter autorizado o Sérgio a estar aqui hoje conosco, falando aqui dessa vasta experiência dele. Isso é uma honra. Temos certeza de que o hotel está com um dos melhores concierges da cidade. Também. Obrigado. A gente tem bastante pergunta para fazer para você, né? Essa é a verdade, né? Mas eu fico imaginando assim, o dia que você pegou e falou assim, você deu uma informação para um cliente que foi procurar um hóspede, né? Que esteve no hotel, e você falou assim, é por isso que eu escolhi essa profissão, porque realmente você se sente
útil, né? Porque nós compactuamos disso. A gente quer ser útil. Quando a gente consegue vestir a camisa do cliente e fazer aquela experiência dele ser bem sucedida, você fala, poxa, é aquilo que é para isso que eu nasci. Conseguimos atingir o ápice. Acho que o cliente também ajuda a gente sem perceber como que ele quer ser tratado. Sim. Te dá sinais. Então, por exemplo, uma coisa que você falou um tempinho aqui atrás, né? Sim. Que a pessoa já foi agarrou a mala, às vezes ela fala muito. Então, tudo isso tem que dosar. Você vê que a pessoa quer ficar quieta, tem que ficar quieto. Sim. Você vê que a pessoa está com pressa, dê uma informação mais rápida para ele. Se é uma pessoa que quer conversar, dedique um pouco mais de tempo a ela, porque ela quer ficar ali mais tempo com você. Ela não quer fazer um vapt-vupt, só ir bater ali, não é um bate-volta para a mesa. Sim. Então, tudo isso a gente tem que saber entender ali, né? Tem que saber ler a pessoa. Exatamente. Você usou um termo ideal para isso no começo, né? Que você aprendeu muito com o Sofitel, ter o raio-x do cliente. E uma vez aconteceu isso, literalmente, né? O famoso raio-x, né? Logo quando eu comecei a carreira, né? Em 97, uns 3 meses depois que eu estava no hotel, eu totalmente sem... eu fui contratado por causa dos idiomas, não porque eu tivesse experiência. Eu nunca tinha trabalhado como concierge e estreiei no hotel que estava, a sorte que estava sendo construído. Então, eu conheci vários colegas tudo ao mesmo tempo, todos se conhecendo juntos ali, né? E muitos ali iniciando a experiência como você, ali, sem uma bagagem. Mas a maioria já tinha bagagem prévia, a maioria tinha. Todos da recepção, não tinha eu era o único que não tinha experiência com hotelaria. Aí pediram para mim, né? Foi lá e falaram, Sérgio, cuidado, liga para o Fasano, que o Fasano tinha acabado de abrir, né? Sim. E faça uma reserva lá, pede uma mesa já e tem que... Mas isso não é que tinha acabado de abrir, foi antes do Hotel Fasano. Sim. Isso ainda era... Restaurante. Em 97, só o restaurante, na Doc Lobo, né? Então já pede uma mesa porque ele é filho de um banqueiro muito importante em Londres. E ele está aqui com a namorada e tudo, então só manda para lugares top, já começa a ligar e vê o que você pode fazer por ele. Eu liguei Separa na o seu hora, melhor motorista ali, carro fiz a blindado. reserva e tudo, né, Sim. e tal. Aí nada desse hóspede aparecer, né? O hóspede super importante, imaginei, uma pessoa toda ricamente vestida, como eu gosto de brincar, né? E tal. Ricamente. E quando eu olho, assim, vem vindo um casalzinho jovem, maior sorriso para mim, olhando, eu lá na mesa, né? E aí eles vêm se aproximando, eu peguei, fiz daquele raio-x ali, né? Escaneei. Então, aí você vê o rapaz de sandália havaiana, de bermuda, camiseta rasgada. Ele não estava ricamente vestido. Não, e a namorada também, né? Então a gente já bate o olho, vê, ela não depilou a perna, até isso, né? Sim. Então vê tudo que está usando. Raio-x. Faz aquele raio-x, mas assim, ele não pode perceber, mas tem que fazer assim, né? Então, assim... fazer aquela coisa rápida, né? E aí vamos conversar com ele. Então, a primeira coisa, ouvir o cliente. Não pode já chegar, isso eu aprendi, tomei na cabeça, né? Sim. Você não pode impor uma coisa para eles, né? Isso aí. Então, vamos ouvir o que o cliente quer. Nós queremos nada de chique, a gente não queremos luxo nenhum, a gente quer um lugar bem tranquilo. Acho que se ele fosse brasileiro, ele ia falar um lugar bem maneiro. Um lugar simples e tudo, né? Aí eu mudei toda a minha estratégia com eles. Então, eu mandei para Fasano Vila não ia Madalena. funcionar. Não foi para o Fasano. Eles foram para Vila Madalena, eles entraram num boteco, estava tendo roda de samba, tinha um cachorro magro cheirando o chão, eles pagaram um x-salada para o cachorro, pagaram pinga para todo mundo, saíram felizes. Tiveram a melhor experiência possível, imaginável. O sonho deles, o sonho de consumo, não era o luxo, era a pobreza, era a simplicidade. Sim. Se você não algo que talvez isso, ali longe do pai, né? Exato, como você disse, ele nunca teria essa oportunidade. Ele veio para o Brasil com uma outra proposta. Não falou para o pai, de certo, né? Mas o pai recomendou que o hotel fizesse tudo o que pediram para mim. Eu não fiz, eu desobedeci, mas eu obedeci
o gosto do cliente. Sim, sim. Para isso que você nasceu. Você nasceu para isso, para entender. Exato, tem que entender, porque senão eu perco minha credibilidade. Exato. Se eu mando ele para o Fasano, para que ele vai me procurar no dia seguinte? Você não confia mais em mim. Você Perdi não o sabe. cliente, perdi o cliente. Você não sabe o que é ele, quem ele é. Então, é ruim você ter Tem que ouvir a pessoa. Exatamente. Tem que saber ouvir tudo. Isso. E, uma outra vez eu fui jantar e tinha um rapaz muito engraçado que trabalhava comigo, né? E essa era uma figuraça, né? Era ator e tudo. E aí ele chegou um cliente lá e falou que era um lugar para jantar e tudo. Ah, mas claro, tem um lugar maravilhoso, esse lugar é 10. Então, toda a terminologia a gente tem que tomar cuidado com gíria também, né? Tem certas coisas que a gente não pode falar. E ele mandou no restaurante porque falou, poxa, meu primo está pelejando com esse restaurante, não vai ninguém lá. Olha. Mandou para o restaurante do Meu primo, Deus. o casal odiou, Nossa. não era nada do que eles queriam, Sim. eles não foram respeitados e reclamaram por escrito Sim, contra esse atendimento. sim. Né? Depois eu peguei, fiquei sabendo, eu fui procurar e tudo. E falei, descobriu. olha, eu estava falando, ele não é concierge, então eu peço desculpas e tal. E posso fazer alguma coisa por vocês hoje, então consegui resgatar a situação. Para eles confiarem em mim e tudo, né? Teve uma nova A oportunidade. gente tem que fazer, exato, as pessoas vêm com sonhos na cabeça sim. sobre o Brasil. Alguns são possíveis, outros não. Não dá para ir fazer um bate-volta, eu vou Rio. eu vou ali no Guarujá. Amazônia, dar uma voltinha de lancha, ver peixe, ver macaco, ver isso e aquilo. E voltar. E volto pro hotel no fim Final da do tarde. dia. Né? Então, é bem complicado. E tu tem gente que não tem esse conhecimento. A gente tem que, gentilmente, mostrar. Conduzir, né? E a gente conduzir. costuma dizer que cada cliente tem um DNA, a gente tem uma Exato. particularidade. É o que você disse, tem cliente que a gente recepciona no aeroporto, bom dia, o percurso daqui até o hotel X será de tanto tempo, o ar-condicionado está bom para o senhor, Isso. está ótimo. E ele não fala mais nada, ele entra em reuniões e tem cliente que ele quer conversar, se brincar daqui no Rio de Janeiro, Nossa, ele quer saber sobre faz futebol, amizade, quer saber sobre tudo, né? Sobre política a gente sempre fala ali, nunca entrar em questões políticas e expressar ali a tua opinião sobre um político A ou B, isso é muito complicado para o cliente, né? Tem certos assuntos tabus. Exatamente, né? religião também ali, enfim, mas de uma maneira sutil, acho que dá sempre a gente explanar ali tudo para os nossos clientes, né? Exato. É isso, Sérgio. Você que conversa, pode falar o que ele quiser, né? experiência. A gente ouve mais ouvinte, né? A não ser quando as pessoas pedem, né, a aula. E tu teve um que pediu para eu falar para ele do crescimento do Brasil nos últimos 20 anos. Isso não é coisa que se peça para concierge. Era um hóspede muito exigente e tudo, né? Mas eu entrei na internet, descobri um trabalho, né? E que foi feito, foi publicado e tal. Hoje com o chat GPT já fica mais Mandei pra fácil. ele. Exato, exato, tem isso. Isso aí foi, nossa, mais de 20 anos. Então não tinha o chat GPT. Não tinha. Vou aqui um pouco mais assim, só para... pensando bem, né? Você fala assim, poxa, assim como um artista, né, que toca violão, um cara que nasce, sabe tocar piano de ouvido, você acha que nasce pronto um concierge? Não. Não, bom, tem pessoas... Ele é construído. Se eu te contar uma coisa que acontecia na infância, você vai ver que eu já era concierge, sim. Pode ser que a resposta seja sim. Mas não necessariamente com todo mundo. Tanto que eu nunca pensei em trabalhar na indústria de serviços, nunca pensei em trabalhar em restaurante, em hotel, nunca. Sim. Né? Eu não sabia muito bem o que eu queria, eu gostava muito de psicologia, gostava muito de artes e, no fim, fui para a parte de direito e tudo, né? Fui ser advogado. Mas olha só que engraçado, eu nasci em Barretos, fui criado lá, no interior, isso. Interior de São Paulo. Já existia rodeio na época, né? Já tinha festa de peão, mas era bem menorzinha, só 4 dias. Mais regional ali. Não era aquela arena. Não era arena. Era uma arena, mas não era aquela assim, que é toda do Niemeyer, aquilo lá e tal. Estrutura famosíssima. Uma estrutura famosa ali. Mas era um parque de exposições dentro da cidade de Barretos e essa arena é fora, né? Isso. Essa agora. Mas era
rodeios que tinham ali, então não era aquela... Aí punham as arquibancadas, né? E agora não. A própria estrutura da arena já é uma arquibancada. Já é uma né? arquibancada. Aí Um funil. você já oferecia isso? Tinha só 2 cinemas. Não isso. Tinha 2 cinemas só na cidade. Sim. Né? Aí meu avô, o pai do meu pai, esse que era desembargador, né? Sim. Ele ligava para mim e perguntava, né? Que filme que está passando no cinema? E eu já era cinéfilo desde criança, já gostava. Jogou. Né? Você- Aí eu com 7 anos de idade falei, está passando Assim Caminha a Humanidade, com a Elizabeth Taylor, Elis Dean e Rock Hudson. O Rock Hudson. Aí passava, ele é colorido ou não? Perguntava. Olha. Ele gostava só de ver filme colorido e tudo. Então eles iam, então pediam essas coisas para mim e eu falava, eu dava notícia do que tinha nos 2 cinemas, porque eu saía todo dia passava pela cidade, onde tinha o cartaz, eu via lá, e estava lá escrito Cine Centenário, Cine Barretos, né? Olha que Então legal. eu já me informava. Ali você já estava Já, atuando olha ali só. como É, concierge pois sem saber. Essa seria a sua profissão do futuro. Então, vou ver que começou por aí, né? Já gostava de explicar e tudo, e falar o que tinha, informar dessa que a informação. gente- claro eu que eu- faço isso todo dia. É lógico. Porque algumas pessoas nascem com um dom, seja ele musical ou de servir, mas a disciplina e a formação ali acadêmica também de cursos, de reciclagens, de estudos via internet, isso faz com que esse profissional seja cada vez mais capacitado, né? E melhora a cada dia. Isso é O muito... David Bowie falava, né? Ele falou uma frase pouco antes de morrer que ninguém entendeu. E com a idade eu entendi perfeitamente hoje. Ele fala que quando a gente fica velho, a gente vai ser exatamente aquela pessoa que era a gente Quando novo. desde o início. Sim. Né? E Falou você- qualquer coisa assim, muita gente se confundiu. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Sim. Que a gente vai ser a verdadeira Vai ser a pessoa verdadeira que pessoa. a gente era destinado a ser. Destinado a ser. Desde muito tempo. Que a gente nasce, Sim. tem um sinal, aí vai, faz várias coisas na vida e depois volta para aquilo ali. a fazer. Você vai ser aquilo que... ele falou, e é verdade. Você veja que eu comecei na infância atendendo o telefone em casa e dando... Ele pedia para me chamar, já sabia. Já Eu sabia. sabia mais A que os informação. alunos. E aí eu dava essa notícia, né, para Porque ele. você passava ali no caminho, ou passeando na cidade, ou indo para o colégio e já Ou analisava também tudo fazer de aquilo. propósito mesmo, né? Então, a primeira vez que eu fui para o cinema foi com 5 anos no Rio. Minha mãe era carioca, né? E me levou, eu fiquei encantado. E aí eu queria todo dia isso, só que não tinha sessão, não tinha censura livre todo dia. Então tinha que ter 10 anos. Ah, tá. Tinha Eu essa questão lembro. também de idade. Um irmão me fez a gentileza de levar para assistir Vanhoé. Ah, Só que era proibido até 10 anos. Eu tinha 7. Isso eu não lembro desse Não, Não. deixou. Esse E aí filme é ele um filme pornográfico. Né? Era uma porno chanchada. Não, era um filme americano, heróico, dos anos 50. colocou no e Sérgio tudo, em né? confusão. Não, é mentira. Não tem nada a ver. Gente, eu estou falando, mas não tem nada a ver. Não, tô Era fora da sua idade, né? As censuras eram muito rígidas. Muito rígidas. Até principalmente. hoje você tem Não, isso, né? mas a gente falando Mas de um censura, regime militar. Porque a tá. gente não passa por isso, né? Mas eu queria muito ver esse filme e voltei para casa chorando porque eu não consegui, porque Não conseguiu. o gerente veio falar com meu irmão e não deixou. Na minha 5 ou 10 anos é um gap. Né? Na minha geração, sabe qual filme que não deixavam assistir? E hoje você vê na sessão da tarde, era Greasy. Olha Nos só, tempos da Brilhantina, era proibido para menores de 17 anos ou 18 Porque anos. as meninas começaram a fazer pergunta para as mães. Uma amiga da minha mãe falou que ficou muito constrangida que a menina veio perguntar para ela o que era um certo artefato que você usa para não engravidar. E era coisa... E a mãe né? ficou desesperada, não sabia, quer dizer, não era para a filha estar vendo isso. Né? Você vê, Então, não era próprio, né? não era. Que memória A que você menina tem tinha pra 14 lembrar anos. desse episódio, Lembro, né? Sim. eu lembro do clube, dela contando para minha mãe e eu ouvindo. Falei, Sim. meu Deus, dá vontade de rir até. Sérgio, mas que ótimo ter aqui um pouco do relato. Claro que mais de 30 anos aí de experiência, a gente poderia ficar aqui até a meia-noite aqui conversando, falando sobre... Mas foi realmente gratificante, uma honra ter você aqui em nossa mesa.
Você tem mais alguma pergunta? Não, aí, eu diria para você que assim, é gratificante a gente saber que o que você faz é muito parecido com o que nós fazemos. E toda a alegria, toda essa maneira que você fala, essa emoção, né? é sobre isso e como você galga, né? Todo essa sua profissão, trazendo todas as coisas que você aprendeu e que você passou, lembra muito. A gente estava aqui com um chofer outro dia que falou que ele quando criança, ele dirigia, ele saía andando, correndo, dirigindo e trocando marcha, né? E hoje, né? E ele foi mochileiro, passou por um lugar, passou por outro, fez várias coisas, viajou para a Europa, para Israel, é o Marcelo Gasco, não sei se você sabe quem é, mas também dirige, empresário. É um empresário que fala hebraico, fala inglês, pouco de francês e aprendeu espanhol, aprendeu tudo isso viajando. Então, a gente vê que você também buscando, a gente sabe que essa profissão que a gente faz também, por exemplo, é algo que você que está sem fazer nada hoje, está vendo, tentando se descobrir, de repente vai chegar nisso que a gente chega e que fala com emoção, com vontade, com desejo e que a gente se realiza. Né? São coisas que a gente faria até de graça, como você fazia lá, o desembargador falando o que está passando aqui. É uma coisa que realmente a gente tem aptidão para fazer e nos dá prazer. Né? Então, é uma alegria saber que você pôde trazer para a gente isso e mostrar aqui um pouco disso para o nosso público, para saber e para mostrar que a gente faz coisas que a gente gosta, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Muito obrigado. Queria que você deixasse uma mensagem, por exemplo, para um novo professional chauffeur que está se formando ou que está buscando isso, ou um concierge. Os dois. É porque serve muito bem. Porque o que seria essa mensagem? É uma sinergia ali, né? Mais ou menos parecido. É que está começando, né? Isso. Você provavelmente que está treinando pessoas, você vê isso, né? Então você podia falar um pouco. Qualquer outra profissão na deixo indústria uma de mensagem serviços, sim para terminar, mas antes sim. Eu gostaria de saber se tem alguma pergunta que eu não tenha respondido ou alguma coisa que vocês têm ainda vontade de saber. Você respondeu todas as perguntas. Acho que uma pergunta que final da minha parte seria: você hoje com praticamente 3 décadas aí de experiência, você acha que você já sabe de tudo? Não. Ou que cada dia é um aprendizado em operação? Todo dia é um aprendizado. Eu acho que isso vale para todos nós aqui. Se tem uma mensagem que eu vou dar, nunca pense que você sabe de tudo. As pessoas falam, mas você é tão experiente, não sei o quê. Mas eu aprendo muito com os jovens também, com quem eu trabalho. Aquela menina que estava lá, ela me auxilia muito com a parte de informática. Sim. Eles me ensinaram muita coisa sobre o chat GPT, informática e outras coisas, né? Sim, as gírias, a maneira como eles vivem, tudo. Então, talvez se eu estivesse trabalhando só com advogados, eu não teria pego essa vivência com eles. Então, eu sei entender um pouco da cabeça deles e eles aprenderam algumas coisas comigo. Né? Legal. Então, é uma troca. Ninguém sabe tudo sobre tudo. Né? Então, eu acho que até a hora de eu dar meu último suspiro, você vai estar quando você está prestes a morrer, era isso então. Eu quero aprender alguma coisa. Né? Cai morto, pronto, mas aprendi alguma coisa no último momento. Exatamente igual, eu costumo dizer também. Senão a vida fica chata se você aprende exatamente. tudo. Você vai procurar um outro desafio. Exato. Eu costumo dizer que profissionalmente, humanamente falando, cada dia é um Quando você lida com um ser humano, como nós três aqui, pode aparecer de tudo na sua frente, né? E pedirem coisas assim muito absurdas ou até muito engraçadas, como já me pediram, e de tudo. Então você sempre vai se surpreender. Então, já que você me deu a oportunidade, eu vou fazer a pergunta para você. Tipo, tem alguma coisa nessa tua caminhada que, já que ele falou, que você fala assim, eu deveria ter feito diferente? Ou que você se arrepende de ter feito? Sempre tem. Desculpa a resposta vaga, mas eu vou te falar o seguinte. Quando eu fui para o Unique, eu vi que o chefe da recepção teve a reunião, né, que agora eu não sei se é quinta-feira, toda quinta-feira
lá na troca de turno, por volta das 3 da tarde. A gente se reunia no back da recepção. E tinha gente olhando torto e tudo. Então, poxa, chamaram um cara que é 20 anos mais velho que todos nós. Ele vai pegar nosso trabalho, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, não sei o quê. Então, teve gente me olhando meio desconfiada. Eu percebi. Sim. Aí, o que eu falei para eles? Que sempre tem como aprender. Se a gente acha que sabe tudo, eu me pergunto, como que eu posso fazer melhor? Aquilo que eu fiz ontem, como poderia ser melhor? E todo dia que a gente acorda para ir trabalhar, a gente tem que se perguntar isso. Sim. Como que eu posso fazer isso melhor? Está fazendo muito bem, está recebendo elogio? Tá. Mas pode ser melhor? Pode. Sempre pode. Sempre pode. Sempre tem uma coisinha a mais que você pode incluir ali. Um detalhe, a atenção ao detalhe é muito importante. Perfeito. Então, isso é uma delas, né? Isso é uma das coisas. Sim. E você se arrepende ou não? Eu não sei exatamente o quê, mas eu sei o seguinte, que sempre aparece alguma coisa que eu falo, poxa, poderia ter feito isso assim, assim, se eu já soubesse desse caminho. Né? Sim. Então, acho que isso tem a ver. Amarra com o que vocês me pediram para deixar um conselho, vamos dizer, para os mais jovens, né? Sim. E é justamente isso. Primeiro de tudo, saber ouvir o cliente. Sim. Saber ler o cliente. Bate o olho. Essa pessoa quer conversar comigo? E tem pessoas, por exemplo, no Uber ou no táxi que querem conversar. Eu dou a entender que eu quero ficar quieto e tudo, e eles não respeitam e querem. Então, se você trabalha com um serviço de luxo, como nós três, nós temos obrigação de passar isso para eles. Sim. Né? Sim. Que tem que ler o cliente, ele quer ficar quieto, ele não está dando trela. Se ele começar a perguntar sobre tudo que você está dizendo, aí é outra coisa. É uma conversação. Sim. Se não, é uma pessoa que está falando sem que você queira conversar, porque você está preocupado com a hora que você vai chegar no hotel, se vai dar tempo de você tomar um banho para ir para o jantar importante, que o voo atrasou. Então, você está preocupado com 1000 coisas. E o fato da pessoa ficar falando de outras coisas que você não quer ouvir, está deixando você... Está tirando sua concentração e vai irritando. Né? Então, eu acho que é isso. Essa é uma mensagem. É saber ver, ler a pessoa, saber ouvir, se despir do ego. Então, o que você acha que é muito legal para o cliente pode não ser. Então, tem que ver alguma coisa que ver o tipo de pessoa, o que ele quer. Então, se você acha que tal restaurante é o melhor de todos em São Paulo, eu, por exemplo, adoro um restaurante tailandês que tem aqui. Não é para todo mundo que eu posso indicar. Tem gente que tem alergia, tem gente que odeia pimenta, tem gente que odeia coentro, tem gente que odeia gengibre, até o peixe, condimentos, e peixe. Tem muita gente que não come peixe. Eu adoro moqueca. Meus pratos favoritos. Mas tem gente que não come peixe. Exatamente. Né? Então, eu respeito isso também. Eu posso adorar aquilo. Mas eu não acho que ele está errado em não comer. Não quer comer, não quer. Eu não gosto de bife de fígado. Eu não gosto de quiabo. E tem gente que adora quiabo. Né? É se colocar no lugar da outra pessoa. Você se coloca no lugar dela. Exatamente. É o respeito, né? Eu aprendi muito disso daí também com os ingleses e os treinamentos feitos aqui, antes de eu virar concierge. Muitíssimo obrigado mais uma vez, agradecemos imensamente. Temos certeza, você que nos acompanhou até aqui, que atua na indústria de serviços, seja no segmento de hotelaria, ou em um restaurante, ou como professional chauffeur. Se você seguir aí um desses principais skills que o Sérgio deixou aqui como dica, você irá melhorar e evoluir muito no seu dia a dia como profissional. Sigam os nossos canais, tanto no Instagram quanto no YouTube, e até a próxima. Até a próxima. Olha, até a próxima e, por favor, siga a gente aí no Instagram e em todas as nossas redes sociais, como o Daniel falou. Um grande abraço e até a próxima. É isso aí. Até a próxima. Cadê o cara da...